gestor e gestora, seja bem-vindo a mais um RaciCast, o nosso podcast muito especial onde sempre visualizamos estudo de casos de empresários, sempre com uma visão Cristo empreendedora. Como você bem sabe, sempre temos convidados muito especiais, mas hoje estamos com um podcast um pouco diferente, começando porque hoje temos dois convidados muito especiais. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Temos aqui conosco Matheus, psicólogo, Dr. Matheus e Dr. Natan. Muito obrigado por estar conosco, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Nós vamos falar hoje sobre muitos temas interessantes, principalmente sobre saúde mental. Ambos são psicólogos, amigos meus. Eles vão me tratar hoje, não, brincadeira. Não, mas a gente vai bater um papo bem legal para principalmente te ajudar nessa mentalidade aí. Então, seja bem-vindo, Matheus. Raça, obrigado por oportunizar esse espaço pra gente, né? Você sabe que o mundo pós-pandemia, esse assunto ganhou ainda mais evidência, cada vez mais importância, e é muito bom a gente estar junto aí contribuindo. Legal. Muito obrigado. Show de bola. Natan? Muito obrigado, né? Não conhecia o nosso outro doutor, mas eu fico muito feliz pelo convite também, né? E já no backstage aqui a gente já conversou e foi muito interessante, eu acho que vai ser realmente um programa incrível. Show de bola. E antes de mais nada, só para te lembrar, toda quinta-feira sai um novo episódio. Então ative as notificações tanto no Spotify quanto no YouTube para que você não perca nenhum novo episódio. E bora lá pro nosso podcast. Gente, pra gente começar, vamos começar contando um pouquinho da história de vocês, né? O pessoal já me conhece, mas vocês nem tanto. Então eu vou pedir para cada um compartilhar um pouquinho da sua história e falar por que decidiu fazer psicologia. Né? Foi porque você se achava meio doido, não sei e tal, né? Aí você conta aí. Então vamos começar aqui, Natan. Solta primeiro aí o verbo, fala aí como é que foi essa história. Mais ou menos por aí, né? Para resolver a brincadeira. A psicologia foi uma das primeiras faculdades assim que eu imaginei, por ter bem específico assim na minha cidade, né, que Itajaí, que é a Universidade de Itajaí, né, que é a Univale. Uhum. E já tinha alguns conhecidos de familiares que faziam psicologia e tudo mais. Nunca tinha feito terapia nenhuma. E aí tive esse interesse. E aqui tem um programa que chama o OPA, né? Certo, Que é realmente um workshop de cada curso e tal. E aí me interessei em fazer. Fiz Entendi. alguns ali, mas o psicologia estava incluído. Fiz psicologia e realmente gostei, me apaixonei, vi que falava a respeito, né, do comportamento em si, eu já gostava de filosofia, sociologia, fugia da matemática um pouco, né? Mas depois, quando a gente entra em psicologia, a gente vê que a matemática está inserida também. Tudo tem matemática, não adianta, né? Raciocínio lógico e outras questões, né, de psicometria, enfim. E aí, eu estava, nessa época, trabalhando numa empresa de comércio exterior. Nossa. Itajaí É óbvio, né? E aí, meu gestor na época falou assim, cara, eu acho que tu faz comércio exterior e tal. E minha família também estava esperando, né, com essa expectativa. E eu me inscrevi. Uhum. E coloquei em segundo plano ali A psicologia. Né, a psicologia. Aí no fim, nas últimas, assim, eu troquei a matrícula, botei psicologia e não falei nada pra ninguém. Falei nada. Depois de um tempo, assim, então, não tô fazendo comércio exterior, tô fazendo psicologia. Passou a perna no pessoal. E aí estamos aí hoje. Atualmente tenho 28 anos. Esse ano faz 5 anos que eu me formei. Legal. E aí, recentemente, eu terminei minha pós em neuropsicologia. Legal. Que vai abrangendo mesmo, próximo da área de neurologia, né? O estudo em si do cérebro como organismo. Perfeito. Da mente, né? Perfeito. Então, é mais ou menos essa caminhada até aí. Legal. Muito show de bola. Matheus, conta essa história aí. Essa é uma pergunta, Raça, sempre muito emblemática para responder. Porque, um pouco diferente do Natan, eu tive contato zero, não fazia ideia do que a psicologia produzia. Né? Então, meu primeiro contato foi realmente com o Google. O que um psicólogo faz? Né? Legal. Só que eu sempre busquei ter como norte para a vida alguma profissão ou algo que fosse rentável. Legal. No que diz respeito a auxiliar pessoas. Entendi. Só que nesse sentido, você pode ir pro direito, meu irmão é advogado, você pode ir pra fisioterapia, você pode fazer muitas coisas, né? Mas eu queria algo que fosse focado nessa questão mais interior, né? E aí, uma vida toda, eu vi meu pai, como pastor, aconselhando pessoas, né? Vi casais entrando numa diretriz e, de repente, saindo da sala dele com outro norte. Pensei, cara, vai em direção a isso.
E a escolha da psicologia foi assim, sem ter um norte financeiro, quanto que ganha, quanto não ganha, só vamos lá, vamos cursar. E é um mundo, é um universo, é muito grande, é muito abrangente, é um leque. Dentro desse leque a gente escolheu a clínica, mas é muito abrangente, né? Perfeito. Então, em paralelo a isso, também estou no 3º ano de teologia, na FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná, e estamos hoje pré-matriculados, né? A ideia é que a gente consiga finalizar a matrícula na pós-graduação também da PUC, né, do Paraná, em saúde mental e desenvolvimento humano. Legal. E é isso, atuando em Barra Velha. Legal, show de bola. Tem uma clínica lá também atendendo, uma tem aqui também, né, Itajaí atendendo, então... Show de bola, que história legal, né? Eu acho que mais ou menos sempre é assim também, né, cara? A gente nunca sabe ao certo o que vai ser na nossa profissão, né? Deixa eu contar até aproveitar o gancho. Como eu escolhi contabilidade. Olha que loucura. Trabalhava com meu pai, né? Ajudando a administrar a pequena empresa que ele tinha. E aí, como todo, né, professor que trabalha administrativo, vai fazer o quê? A administração. Aí, a minha tia falou assim, ó, não faz administração. Faz contabilidade. Por quê? Toda empresa precisa ter um contador, mas nem toda empresa precisa ter um administrador. Porque empresas pequenas não tem, quem administra é o próprio dono. Eu falei, então tá bom. Eu troquei e fui. E me apaixonei pela contabilidade também como uma ciência de como ela pode, né, ajudar os empresários. Eu acho que eu vejo isso em vocês dois da mesma forma, né? Talvez um foi resgatado lá pela investida que eles fazem de ensinar o curso, o outro pelo que visualizou, mas depois que entrou nesse universo, se apaixonou e não se vê diferente disso, né? Isso é muito importante, porque tem muita gente que não se encontra, né? E às vezes as pessoas acham que a gente tem que se encontrar antes de entrar no caminho. Mas eu acho que o encontro ele está no caminho, né? Ele está no processo que você vai aprendendo aquela matéria, aquela ciência, você se apaixona, né? E isso é muito bacana. As pessoas falam muito da loucura de cursar psicologia, né? Mas é engraçado que não falam na loucura de cursar contabilidade. Né? É engraçado isso, né? É uma loucura também. É loucura, cara. Tem que ser meio louco. Eu sempre falo, né? Tem que ser meio louco, né? Mas show de bola. E então hoje, né, já conhecemos aqui um pouquinho da história de vocês, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre saúde mental, né? Eu soltei semana passada ali no Instagram para abrir umas caixinhas de perguntas, dei um conversado com o pessoal. Eu listei algumas perguntas aqui pra gente ir batendo nesse papo, certo? E vamos começar mais de leve aqui, né? Depois a gente vai aumentando essa gama e eu quero começar fazendo a seguinte pergunta, que eu não sei. Qual é a diferença entre psicólogo e psiquiatra? Muito bom. Você gostaria de responder? Pode iniciar. Então, é muito boa pergunta. Até quando a gente entra na faculdade, a gente fica muito... A faculdade não é a mesma, existem duas cadeiras diferentes. Vamos explicar então. A psicologia é uma formação à parte, né? Ela visa o quê na sua formação? Trabalhar com questões filosóficas, de sociologia e de comportamento humano, né? Voltando para a questão da cognição, atenção, memória, raciocínio lógico, né? Onde a pessoa está inserida, a influência do ambiente na vida dela, todas essas questões que envolvem, né, filosofia, sociologia, a psicologia ela é inserida. Entendi. Por isso até, né, que o Matheus falou a respeito de o leque, né, de possibilidades gigantescas. A gente vê psicologia no hospital, psicologia do esporte, isso, né, a psicologia em várias áreas diferentes que podem se atuar e podem ali, né, desenvolver as pessoas. E a psiquiatria, ela é uma cadeira, né, depois que você faz a faculdade de medicina. É uma vertente da medicina, Entendi. Por quê? Porque ela trabalha exatamente com essas questões orgânicas da mente, né? Cérebro, vai voltar... Mais funcionamento mesmo do órgão. Não, exatamente, não só funcionamento, mas a estrutura química, questões da psicobiologia ali relacionada à mente em si, trabalha bastante focado nos distúrbios. Perfeito. E em contrapartida a questão da psicofarmacologia, que é os fármacos, né, auxiliando ali na diminuição poder de melhorar sintomas e tudo mais, né? Então, isso que o psiquiatra vai receitar, vai prescrever. Perfeito, entendi. Exatamente. E o psicólogo não, o psicólogo vai apenas trabalhar. Entendi. Tá. Aí o psicólogo entra naquilo que a gente estava falando sobre a promoção, né? Trabalhar o bem antes. E a gente está acostumado sempre a ver a indústria farmacêutica, né, uma visão bem biomédica da saúde em si, como o olho total voltado na doença, né? Voltado nos distúrbios, voltado na criança que tem uma falta de... Mas essa criança também, o adulto, né?
tem muitas possibilidades. Exato. Que aí é trabalhar essa promoção. Então, estimular essas possibilidades é uma das funções da psicologia. Uma das funções. Legal, que show de bola. Muito bom. Eu acho que deu pra entender aí. Então, melhor é procurar o psicólogo do que o psiquiatra. né? Que a gente resolve o problema antes. É bom falar Hoje a esse respeito diálogo disso. está sendo muito bom, né? Isso, exatamente. Hoje, cada vez mais, tanto a psiquiatria quanto a psicologia estão fazendo um diálogo bem pontual, bem importante, né? Entendi. É saudável. O que o Nathan iniciou falando é exatamente isso. Esse lugar onde a psicologia quase que faz uma ponte, né? Uma conexão entre a fisiologia, né? E a filosofia. Entendi. Mais ou menos nessa linha Entendi. aí. E É aí? importante o trabalho junto. É muito importante o trabalho do psicólogo com o psiquiatra junto. Tem alguns casos, algumas situações em que há necessidade, né, desses dois profissionais caminharem em conjunto. Perfeito. Para que haja realmente o máximo efetividade das terapias ali, né? Tem casos, por exemplo, vou colocar aqui, né? Depois a gente vai abrir algumas perguntas, mais depressão, né? Dependendo do caso, como os profissionais avaliarem a terapia aliada às questões, ao medicamento, aos medicamentos, elas são sim benéficas, né? É importante dizer, às vezes a gente também mascara ali, fala a respeito dos medicamentos, mas é interessante o caminhar em conjunto. Senão a pessoa talvez não consegue entrar naquele caminho, né? Exato. Sem, às vezes, o medicamento para dar uma inibida no começo, né? Uma coisa nesse sentido. Eu acho que, trazendo para o meu mundo, é mais ou menos como eu juntar a contabilidade e o direito, né? Porque a contabilidade, as pessoas acham que é fazer conta. E, na verdade, ela está muito mais relacionada a interpretar novas legislações do que efetivamente fazer conta. Então, a gente precisa muito de um apoio de um profissional do direito. Porque, às vezes, é difícil de interpretar a legislação. E vocês acham que eu visualizo a mesma coisa. Às vezes, você precisa, de um apoio de um psiquiatra, né? Para poder fazer essa conexão e poder botar a pessoa no trilho, né? Muito bacana. Show de bola. Então, aproveitando, já que tu falou sobre isso, como diferenciar a tristeza, né? A pessoa que está triste, de uma depressão? Tristeza, né? É um fenômeno que atravessa todos nós, né? De manhã eu tava meio assim. E que ruim, de certa forma, seria a vida se também não tivesse, né, um lapso de tristeza para a gente saber como que é um dia de felicidade ou algo nesse sentido. Exato. Né? Então, é uma emoção quase que inerente, é uma produção do ser humano, né? Agora, tem algumas características aí que a gente precisa se atentar quando essa tristeza ela começa a ganhar alguns sintomas, né, que já não são tão pertencentes ao nosso dia a dia, né? Então, isso já nos leva a uma certa insônia, nos leva a um sentimento de desesperança, e a gente precisa se atentar um pouco à diferença, né? Até onde que essa tristeza ela é de ordem aqui natural, biológica, organiza a nossa rotina, e até onde ela está sendo maléfica aqui para minha saúde, para o meu dia a dia, né? Vai um pouco nessa direção aí, né, Nathan? Entendi. Perfeito, é isso mesmo. Essa é a grande diferença. Engraçado, né? A respeito da depressão em si, geralmente ela recebe um diagnóstico, uma avaliação muito tardia, né? Sim. As pessoas confundem muito a tristeza com a depressão e acabam deixando, né? Vai às vezes um luto muito prolongado, algum trauma específico, porque a tristeza ela é causada justamente por isso, né? Por coisas do cotidiano. E às vezes coisas do cotidiano vão gerar o quê? 3 dias de tristeza, uma semana e tudo mais. Agora, a nível de meses, anos, né, é necessário uma atenção a mais aí, né, esse tipo de sentimento. Algo que faz a pessoa ter reclusão, ficar só em casa, não querer sair. Ela gostava muito de fazer alguma atividade, hoje não tem tanto interesse, não estimula tanto. Entendi. Né? Então, observar esse tipo de coisa, assim. O Andrew Salomão, ele vai definir, ele escreve um livro maravilhoso que é O Demônio do Meio-Dia. Ele fala sobre o processo dele com a depressão. E ele pega todo o conjunto de sintomas dele, ele estudou por anos depressão, e ele resume numa palavra. Ele fala que isso é um sintoma de paralisia. Certo. É algo que para ele ficou muito bem localizado. Se eu pudesse definir depressão agora e para os próximos anos, ele diz paralisia, cara. Aquela força maior do que você para sair da cama, aquela força para você conseguir se organizar sem foco, sem isso não vem e tal, entende? Então, você começa a ver essas micro diferenças, né? Exato. E como o Nathan bem sinalizou, a longo prazo, não tem como. Você precisa se atentar, tem alguma coisa aí. É legal também falar, já que a gente está aqui, né, num podcast cristão, das questões espirituais também, que envolvem a depressão em si, né? A gente pode...
É engraçado, né? Eu sempre quando eu estudo eu vejo a ligação entre a genética daquela doença e nós conhecemos a questão da herança hereditária, né? Das questões de herança, de espirituais, daquela família, e você percebe uma ligação muito forte. Então é interessante também trazer a espiritualidade como uma forma não só de cura ali e tudo mais, mas trazer também a importância da gente entender esses sintomas ligados ao espiritual, né? Que é muito forte também isso. Certo, com certeza. Acho que então, o que deu para me entender mais ou menos é que quando a tristeza começa a mexer na sua agenda, no seu dia a dia, é um dos primeiros sinais que se está caminhando para uma depressão, né? Quando a tristeza é tão profunda que não me deixa nem sair de casa para ir na padaria comprar alguma coisa, para ir visitar um amigo, para ir no aniversário, é porque aquilo está se enraizando dentro da gente. E quando começa a se enraizar, é uma das primeiras coisas que pode estar desencadeando uma depressão, né? Seria mais ou menos isso? Isso, vai bem em direção a isso. Muito claro bom. que é uma soma de muitos outros Claro, fatores, é óbvio, mas né? Tudo na é o pessoal né? de casa também. O bom da né? filosofia é esse, que a gente não erra, a gente só sai pela uma tangente aí, né? Show de bola. Mas então, falando sobre esse tema, né, é interessante também, eu acho que tem uma pergunta que eu sempre me fiz. Quando a gente deve procurar uma terapia? Qual é o momento que a psicologia define que é bom? Ou todo mundo deveria fazer terapia em algum momento da sua vida? Ou não? Igual, por exemplo, a gente sempre fala que as pessoas precisam, pelo menos, fazer uma consulta por ano, né? Fazer exames e tal, fazer um check-up geral lá dos seus exames. Não deveria todo mundo fazer pelo menos uma consulta com um psicólogo por ano? Joga essa pergunta aí e sai correndo. Eu já ia colocar uma palavra, assim. Quando que eu deveria procurar, né, terapia, um apoio psicológico? Quando você procura fazer um exame de check-up, né? Quando você procura um remédio para dor de cabeça. Acho que hoje é o tempo que você pode procurar uma ajuda profissional, até porque ligado, né, a essa mentalidade de que nós procuramos profissionais da saúde quando a gente está mal, né, nós precisamos entender que nós precisamos procurar os profissionais da saúde quando nós estamos em situação de saúde também, para que não só quando a gente estiver mal a gente diminua, né, procure a cura, mas que nós possamos manter esse estado saudável, né? Manter esse estado onde a gente tem qualidade de vida, onde nossos pensamentos estão organizados. Então, quando você deve procurar? Quando você estiver bem também, para que você entenda essa contingência da felicidade e entenda o que gera isso. Porque às vezes você está nossa, que dia feliz, mas você não sabe por que você está feliz, né? Será que foi uma notícia só? Ou aquele ambiente, né, gerou essa felicidade? Se você conhece esses gatilhos, se você conhece como você se torna feliz ali naquele momento, você consegue também reproduzir isso nos seus dias e prolongar esse sentimento de felicidade, de bem-estar, né? A gente vai para outros também, aliás, atividade, né? Isso, sem dúvidas. Eu acho que uma curta reflexão sobre o nosso estado atual de vida já vai ser uma boa diretriz para saber se talvez a gente precisa estar em terapia ou não. Quando essa reflexão nasce em alguém, por exemplo, será que eu preciso de terapia ou não? Talvez tenha alguma coisa ali que de fato esteja apontando para ela algum sinal, seja fisiológico, seja, né, psicofísico, dizendo para ela, olha, seria importante você cuidar disso. Quantas e quantas pessoas, Nathan, que a gente atende na clínica, que a pessoa tem um conjunto de sintomas, às vezes de ansiedade, por exemplo, e há 20 anos a pessoa está carregando isso e acha que é um comportamento que é apenas biológico, é algo normal, ela leva no peito assim mesmo, e de repente quando ela entra em terapia, só para organizar aquela queixa, só aquele filho que saiu de casa 20 anos atrás, é libertador. Tipo, ela percebe, poxa, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso antes? Eu teria organizado essa ideia melhor. Será que eu mudo de país ou não? E aqui a gente entra também nessa questão. Para que serve? No sentido de, tipo, existe uma queixa que é específica para a psicologia? Só quem, né, você brincou aqui, foi por uma questão de doença? Não. E por muito tempo, no Brasil, né, a ideia de saúde mental na psicologia ficou muito linkado a isso, né? Doença mental e tudo mais, né? E essa já é uma ideia mais brasileira por si só. Se você pega um contexto mais europeu e americano, a psicologia ela é muito de igual realmente, né? A medicina e tudo mais. Mas é exatamente isso. A terapia, a gente leva queixas, a gente leva
irritabilidades, a gente leva questões do dia a dia, né? Ou às vezes até mais essas questões que são de ordem mais fisiológicas daí, né? Mais sintomáticas, né? Mas vai nessa direção. Entendi. Né? Bastante. É porque me parece que as pessoas só procuram quando tem algum problema mesmo, né? Claro que existem casos e casos, né? Perfeito, Com certeza. mas geralmente... Mas geralmente, eu acho que a contabilidade é a mesma coisa. A pessoa só vem procurar Sim. quando tá próximo. E eu vejo que, e como tu falou, né? Se tu tivesse pelo menos um psicólogo que você conversasse de vez em quando para organizar suas ideias, entender o porquê da sua felicidade, a contabilidade faz a mesma coisa. Às vezes o empresário tá indo bem, mas ele não sabe que ele tá indo bem. Ou às vezes ele tá indo mal e ele não sabe que ele tá indo mal. Né? Mas ele está vendo aquilo acontecendo na empresa dele. E um profissional da área de contabilidade, de consultoria, da área financeira, ele pode dizer, não, tá indo bem porque teu preço de venda tá certo, a despesa tá baixa. Ou tá indo mal porque tá gastando demais aqui, ali e ali. Sim. Então, tu organiza, né? A ciência tem esse poder de organizar e mostrar para a pessoa e ela, opa, agora entendi como é que funciona. Exatamente. Agora entendi o que me faz feliz. Agora me entendi o que me faz triste. E eu acho que a psicologia tem esse poder, né? De fazer justamente isso. Aproveitando esse gancho, né, claro que a gente já sabia, né, que a gente ia trabalhar também até questões de empresários. Eu pesquisei algumas coisas e tem um trabalho muito forte lá na UEL a respeito de empresários. E tem uma pesquisa muito forte que fala que empresários que têm amigos empresários, que têm um ciclo de empresários, eles se autogerem muito bem e eles têm um desenvolvimento não só a médio prazo, mas a longo prazo. Por quê? Entendi. Porque você tem um terceiro que avalia de fora, né? Ou algum empresário que tem, por exemplo, um tempo a mais, né? Ou já passou por uma situação. Então, na psicologia funciona dessa forma também. Tem uma corrente filosófica que se chama niilismo, que fala a respeito do reconhecer. O que é o conhecer, né? É você entrar em contato com aquela situação, com aquela experiência pela primeira vez. Exato. E o reconhecer é você entrar em contato mais uma vez, repetidas vezes. Isso que a gente faz basicamente dentro da psicologia. É você reconhecer o seu estado, reconhecer a sua mente, reconhecer as suas experiências, aquilo que você viveu. Então, se você olha de novo, interessante, eu não tinha notado isso, né? Talvez naquele momento não tinha recursos, a capacidade necessária para escolher. Exato. Então, se essa situação aparecer novamente, hoje eu tenho recursos para escolher de uma forma diferente. Exato. Basicamente isso. Legal. Bom, até porque muitas vezes a jornada, né, do empreendedor acaba sendo uma jornada solitária. Exato. Então, esse nicho que você aponta é muito importante de ter alguém dando esse norte, né? Nós, por exemplo, trabalhamos com supervisão. Então, eu atendo na minha clínica, mas semanalmente tem uma profissional há 20 anos já na clínica que fala, Matheus, seria interessante você tomar esse norte metodologicamente com essa pessoa. Entendi. Né? Então, tem um ditado russo que eles costumam dizer que o olho não vê o olho. Exato. Nunca vê. O outro precisa sinalizar, teu olho é verde. Né? Seria bacana você fazer tal coisa. Né? E vocês são obrigados a ter essa supervisão, é isso? Não é uma obrigação. Não é uma obrigação, mas é uma... Mas é uma condição na posição, né? Uma etiqueta profissional, né? Legal. Com certeza. Porque duas cabeças pensam melhor que uma, né? Até tem um filósofo que fala muito que o conhecimento está disperso na sociedade, né? Então, quanto mais a gente junta nas suas mentes, mais conhecimento a gente possibilita. E, né, o Matheus falou sobre a vida do empresário é uma vida solitária, né? E acho que intencionalmente a gente faz isso. Eu já fiz isso em épocas na minha empresa e eu vejo que isso não é bacana. A gente quer se isolar, né? A gente não quer... não, as pessoas não posso falar para as pessoas como eu estou indo. Se estou indo bem, se estou indo mal, mesmo assim eu não posso ficar falando. Mas não, eu acho que ao contrário, nós deveríamos compartilhar com pessoas corretas, né? Não com o mundo inteiro, mas com um nicho de pessoas onde você possa compartilhar suas vitórias, suas derrotas, seus desafios. Isso vai fazer com que você agregue muito mais do que você vai ter de prejudicial, né? Então, isso é muito bacana. Uma pergunta, Raci. Você faz a gestão da sua casa? A gestão financeira da sua casa? Sim. Né? Você trabalha gerindo também, né? Isso, né? Trabalha com a contabilidade atrelada a vários profissionais que você atende, né? Exato. É justamente a questão ali, né? De nós psicólogos também fazemos terapia, né? Em atendimento e tudo mais. Essa é a grande importância, né? De você também acreditar naquilo que você está fazendo ali. De você ver os resultados práticos, né? Da praxis, né? Se ocorreu ali a melhora quando você fez
nós todos seres humanos, né? Acho que o Matheus também é ser humano, eu também sou ser humano, também enfrentamos ansiedades, medos, desafios. Todos nós precisamos de auxílio. E aí, com essa prática, né? Dentro da gente, a gente consegue também auxiliar e ver melhor o outro. Né? Legal. Muito bom, Nathan. Acho que essa colocação foi pontual, porque apesar de a psicologia como ciência trazer para nós todo um manejo, né, técnico, metodológico, para você lidar com a queixa mais absurda do mundo, a gente tem uma via para organizar esse sujeito. A partir de um trabalho multidisciplinar, psiquiatria, nutrição, enfim, a gente vai achar uma via de solução. Só que é inevitável que, por mais que a gente coloque a técnica na mesa, uma queixa, às vezes, de um cliente não vai tocar profundamente, né? Então, eu estou 4 anos atuando na clínica e, recentemente, acho que foi ainda nesse mês, eu recebi uma demanda na clínica que, após a sessão, eu literalmente desmoronei, cara. É uma carga pesada. No sentido de, tipo, pô, cara, isso existe, tá entendendo? No mundo, assim, né? Isso dói, tá entendendo? Uma questão de luto, assim, né? Então, a cliente saiu e tal, fizemos acolhimento, mas, pô, cara, pegou, assim, chorei, né? Tipo, pô, deve ter sido uma situação, no momento, de bastante dor, né? Então, a gente vem, né? Entra em contato com o nosso também terapeuta, organiza nossas ideias. Entendi, e claro. bora, Imagina, seguimos, né? porque é uma carga ainda mais pesada, né? É uma carga bem pesada. Tem que aprender a lidar com isso, né? Show de bola esse bate-papo, né, sobre psicologia, da importância, né, de a gente trabalhar sobre isso. E eu quero entrar numa pergunta que veio do internauta lá pra gente no Instagram, que vai um pouquinho comigo e um pouquinho com vocês, vão fazer esse bate-bola aí. Ele botou assim, ó, como lidar com a ansiedade do primeiro empreendimento? Né? O cara montou o primeiro negócio dele e tal, e ele tem que lidar com a ansiedade daquele negócio dar certo e tudo mais. Eu vou começar falando a parte técnica disso e vocês vão entrar depois na parte psicológica. Primeira coisa que eu gostaria de falar para você é: não se preocupe, porque provavelmente você vai quebrar. Importante. Normalmente, não efetivamente quebrar a ponto de você fechar a empresa, mas você vai quebrar em alguns fatores. Vai ter meses que você vai mal, vai ter dias que você vai estar mal, vai ter, às vezes, anos que você vai mal, você vai passar por dificuldades na sua empresa. Mas o que eu diria de aprender com o primeiro empreendimento é explodir as informações e entender exatamente qual é realmente a capacidade. Quando a gente começa um primeiro negócio, a gente tem uma visão muito romântica de como vai ser. Eu estava falando com o Nathan antes ali, eu acho que vai vender 600 mil reais por mês. Aí eu começo a explodir esse número com o cara, né? Quando eu vou fazer um plano de negócio. Tá, mas tu vai vender o quê? A camiseta de 100 reais. Então, tu vai vender quantas camisetas por mês? Quantas camisetas por dia? Quantas camisetas por hora? Aí eu mostro pra ele que tem que vender 50 camisetas por hora pra poder bater o número. É impossível, não consigo. Então, começa a olhar os números de uma forma mais realista, vai te ajudar bastante nesse primeiro negócio. Mas vamos para a questão de ansiedade, que é uma questão que eu acho que não só na área empresarial, na pessoal, mas principalmente na empresarial é muito forte lidar com isso. Como é que a gente pode lidar com a ansiedade no nosso empreendimento aí? Vamos fazer esse bate-papo aí. Vamos lá. Eu penso que sempre quando a gente está falando desse conceito de ansiedade para quem está empreendendo, a gente entende que sempre vai ter um gatilho que ele é de ordem emocionador, tá? É inevitável que talvez essa pessoa não passe por essas crises existenciais enquanto está empreendendo, porque a jornada do empreendedor é uma jornada de incertezas. Exato. Se existe uma coisa que vai nortear a vida do empreendedor é a instabilidade. Ele não sabe o que vai acontecer. Principalmente, né? Para quem fez a pergunta, se ele começou essa jornada agora, possivelmente ele era CLT, a gente não sabe. Então tinha um horário que organizava a rotina dele, tinha um salário que norteava, né? E aí, de repente, antes eu precisava acordar às 7h30, agora eu não tenho obrigação de acordar às 7h30. Mas eu posso acordar às 8, de repente 8h30, 9, de repente estou procrastinando alguma coisa e essa mudança muito abrupta, né? De quem começa a empreender. Então, eu acho que se atentar a essa dinâmica de exatamente quais são os sinais aí, o que está pegando, quais os momentos aí do dia dele, diante do que essa ansiedade? Quando ele abre a planilha dele? Ou quando o cliente manda uma mensagem? Ou quando antes de dormir o pensamento começa a rolar e não consegue descansar, não consegue ter esse sono profundo? Em que momento localizar isso? Talvez a terapia caiba
nesse momento para ele também se localizar bem. E como você já bem apontou, essa gestão organizacional. Né? Bom, estou começando algo. O que eu consigo fazer dentro do meu tempo, dentro do meu conhecimento, dentro das minhas finanças? Organizando tudo isso, com certeza, pode ser que algumas queixas dessa ansiedade dele venham se localizar. Né? Em conexão a isso, eu acredito que existem, pelo menos, 2 impossibilidades humanas. Tá? A primeira delas é prever futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco quando esse encontro aqui acabar. E o segundo ponto, que é humanamente impossível, é dar conta de tudo. Tentar levar o mundo no peito vai nos adoecer, cara. Isso é uma característica desse mundo moderno. Tentar levar tudo no peito, né? Então, seria importante ele entender que tem fases aí para ele, né? Exato. Acho que vai nessa linha aí. Legal. Tá. Muito bom, muito bom. Isso aí, tá resumido. Eu não tenho muito mais o que falar. Talvez trazendo um ponto diferente. Quando a gente começa alguma coisa, a gente sempre tem uma referência, né? Exato. Uma referência em si, outra pessoa que já fez, que uma já empresa. deu certo e tudo mais. Muito bom. E é muito importante esse reconhecer. Nós nunca devemos nos comparar com uma outra pessoa do hoje. Nós devemos sempre nos comparar com o nosso eu do passado. Exato. O nosso hoje, ele realmente é o resultado daquilo que nós fizemos antes. Então, esse hoje precisa ser trabalhado. Qual é a pessoa que ele vai ter como norte, né? Qual é a pessoa que ele vai ter como inspiração? É muito importante. E essa pessoa começou antes, essa pessoa tem mais conhecimento, mais experiência, e isso tudo traz... Opa, peraí, essa pressão vem da onde, né? Vem de forma externa. Então, a gente percebe quando a ansiedade começa a aparecer, que existem pressões tanto internas quanto externas. E administrar muito bem isso vai diminuir esses sintomas. Perfeito. Realmente, né? Isso que o Matheus já bem falou. Falou tudo a respeito realmente de ansiedade ali, nessa questão empresarial. Mas reconhecer que o seu tempo é diferente do tempo do outro, daquele profissional que já está, às vezes, além, ou de outra pessoa em si. A frase importante é: se compare com o seu eu de ontem, não com o hoje de uma outra pessoa. Exato. Né? Que tem um desenvolvimento totalmente diferente, né? Uma história de vida totalmente diferente. Vai trazer resultados e consequências diferentes. Tá? Claro. E é interessante porque também, nesse caso de comparação, a gente tem a tendência de comparar o palco das pessoas com os nossos bastidores, né? Então, a gente, principalmente por conta, acho que desse boom das mídias sociais, né? De visualizar o que as pessoas postam. Olha lá, o cara lá com um carro novo, com uma casa na praia, né? Andando de viagem internacional. E aí, só que tu não conhece o bastidor do cara. Às vezes tá todo endividado e não tem, né? Não consegue estar indo bem também. Então, a gente tem que aprender como fazer essa comparação. Acho que comparar melhor com nós do passado e ver se a gente está evoluindo é uma grande chave, né? Do que ficar olhando o que os outros estão fazendo, né? Porque senão você já entra nesse lugar de competitividade, que é uma questão também extremamente contemporânea, que demarca o nosso tempo. Competitividade, né? Em todos os setores. É claro que o mercado é abrangente para isso, para competição, mas daí entra essa questão interior, né? Como que eu tô competindo? Cara, tô lá atrás. Tô mal, tô ruim, não vou dar conta, é desesperança, não vai dar. O cara tá 10 anos na minha frente. E as dúvidas aí vão surgindo. Mais sentido, e né? quanto mais dúvida na cabeça, acho que mais ansiedade gera, né? E quanto mais ansiedade, mais ele entra num limbo ali, né? Num círculo vicioso, onde ele quer fazer tudo. E eu acho que a frase que o Matheus falou é muito bacana, né? A gente tem 2 coisas que a gente não consegue fazer, o homem, né? O homem e a mulher, que é prever o futuro e dar conta de tudo. E eu visualizo muitos empresários que querem dar conta de tudo. E não querem, às vezes, abrir mão e deixar que um funcionário assuma uma responsabilidade na sua empresa. E você fica ali, segurando aquela corda, até o momento em que você se machuca. E começa isso a virar doenças, né? A gente falou aqui um pouquinho antes. Acho que uma das principais coisas que a gente visualiza é essa questão que tem uma da atualidade, que é o burnout, né? Que é a síndrome do burnout, que a gente tem falando, a gente podia falar um pouquinho sobre isso. Como que a gente pode identificar que a gente está entrando nesse viés? O que é a síndrome de burnout? E como sair dela? Seriam essas 3 chaves aí pra gente. Eu acho que esse cara que tem esses 2 pontos, ele provavelmente já apresenta sintomas de burnout.
Ele acha que ele vai ser capaz de fazer tudo ali, né? E o burnout em si é realmente a exaustão emocional. Exato. De você realizar aquela atividade de uma forma tão descontrolada e desorganizada, tanto para você quanto para aquilo que você se propõe a fazer, que realmente gera a exaustão emocional. Aí você vê sintomas de ansiedade em si, né? A ansiedade tanto como doença quanto sintoma, né? Você vê a falta de gestão ali do tempo, das suas emoções em si, tanto também quanto a despersonalização. Você já não sabe mais aquilo que é seu e aquilo que é o trabalho, né? Aquelas pessoas que voltam para o trabalho, voltam para casa, e aí, meu Deus, estou pensando no trabalho, eu olho para minha esposa e ela está falando um monte de coisa, mas eu só consigo lembrar daquele processo que eu preciso entregar amanhã. Então, essa despersonalização, você já não sabe mais quem é você, se encaixar, agora eu sou o pai, né? Ou agora eu sou a mãe, agora eu sou o filho, agora eu sou o amigo. Não, a pessoa, ela perde essa capacidade, né? Ela se coloca naquele ambiente de trabalho a todo momento, a todo instante. E também, em conjunto com isso, né? No final eu falei da exaustão emocional, da questão da despersonalização, e isso traz questões também a nível do corpo, né? Em si da pessoa. Você vê uma pessoa que não tem vontade de fazer atividade física, o corpo totalmente cansado, exaurido, dorme muito mal. É uma das grandes questões, a gente fala pouco disso, né? Mas o sono é de tamanha importância para a manutenção. Só de sono, exatamente. De tamanha importância a nível de ajuste emocional, físico, todas as áreas aí que competem o ser humano, né? E é isso, basicamente, né? Então, essa pessoa, ela tá totalmente voltada 24 horas pensando no trabalho. Se você hoje se encontra dessa forma, né? De verdade, procure um profissional. Procure um profissional. Porque uma coisa é você estar mediante esses sintomas uma semana. Você está numa semana lá de fechamento e tal, tem épocas... Mas se isso perdura muito tempo, pode causar sérios danos em relação à sua saúde mental, à sua saúde a nível até relacional. O relacionamento com as pessoas muda, né? Você já tem dificuldades além só do seu trabalho, né? Isso vai afetar todas as áreas ali. E a longo prazo, isso vai depender, né, de uma melhora também a longo prazo. Então, assim como você teve essa construção profissional para chegar nesse esgotamento, também vai requerer de você um tempo para você... Desesgotar, né? Desesgotar. Né? Se essa palavra existe, não sei, né? A psicologia vai te ajudar uma semana só. Uma terapia vai resolver a sua vida. 2 terapias você tá pleno. Os psicólogos fazendo aquele... anúncios. Anúncios, né? Não, em 2 terapias eu resolvo o teu problema. Né? Um problema que se instalou na sua vida durante 10 anos. Pois é. Perfeito. Então... Isso. E por mais que a nomenclatura em si, né, ela seja moderna, e alguém pode dizer que é uma doença de classe média, de classe média, de empreendedor ou algo nesse sentido, não. Pode ser que a ciência rotulou de forma mais recente, que bom que conseguiu rotular tanto o burnout como tantos outros sintomas, mas é algo que sempre existiu. É um esgotamento que é inerente do ser humano. Tente fazer tudo. E se prepare pro corpo, né? Os antigos costumavam dizer, quando a mente não pensa, o corpo padece. É uma frase tão pontual e que resume tudo, né? Então, é o ápice disso tudo é o esgotamento. Esgotamento mental, você não produz. E aí, toca também nisso. Você não tem mais criatividade, você não consegue mais produzir, você não consegue aí mais... Aí vai caindo a produção, vai piorando ainda mais o burnout, porque daí aí tu produzia 100 por semana, aí tu não tá dando conta, começa a produzir 80, aí vai ficando o déficit, né? E aí tu vai entrando mais ainda, querendo botar mais tempo e vai esgotando cada vez mais ainda. Muito bom. Olha só, Rassi, a gente tem essa ideia, por exemplo, quem norteou essa pergunta ali para você, a gente sempre teve essa ideia de um homem de negócios. O cara que é do negócio. Mas o que de fato significa ser alguém de negócio? Você sabe que, etimologicamente, a palavra negócio, se você cortá-la ao meio, ela significa a negação do ócio? Entendi. O que é ócio? Tempo de lazer. Tempo parado. Tá? Só que esse ócio não é a preguiça. Exato. Esse ócio é exatamente o que o Domênico
Di Masi, que é um sociólogo italiano, ele vai chamar de ócio criativo. É quando a gente pega o trabalho, os estudos, o lazer, essas funções se retroalimentam e basicamente produz o que nós estamos fazendo aqui. Vocês dois estão trabalhando agora ou não? Para mim é um trabalho. Para mim também é um trabalho. Né? Vocês estão estudando? Também. Conhecimento. Escutei coisas significativas aqui. Ao mesmo tempo, a gente está tendo lazer. Exato. Certo? Então, esses 3 pilares, de forma bem organizada, ela produz uma produtividade que ela é saudável. Entende? Então, por muito tempo a gente fica, eu quero ser esse homem de negócio, mas calma. O que é esse ser de negócio? É adoecer? É ficar 12 horas dentro da tua empresa? Não. Existe uma forma de produtividade que é saudável. Que legal. Mais um podcast aí. Que a gente entra nos modelos, né? Os modelos sociais. Modelos de negócio, modelo de homem, modelo de mulher, modelo de pessoa, modelo de filho. Aí a gente vai para os modelos realmente, e a gente hoje tem um modelo realmente daquele cara bem-sucedido, de terno, que tem um carrão de luxo. Tipo o Natan hoje, né? Quem dera, né? Um homem de negócio. Mas a gente tem esse modelo muito instaurado, muito instaurado. E é muito verdade isso, muito verdade. O ócio completamente o contrário, né? As pessoas, e até esse ócio é desaproveitado hoje em dia. Você não aproveita o seu ócio da maneira correta, né? E trazer esse ócio com a filosofia grega antiga, né? Que traz essa questão do ócio também como criativo, como um processo de produção também, né? Vai gerar benefícios incríveis. Talvez hoje também uma das maiores questões a nível de sintoma e doenças mentais seja isso. Entendi. O ócio do celular não é o ócio da criatividade, da produtividade, né? Você está ali se alimentando daquilo que está sendo reproduzido, né? Mas não é uma produção / volta, né? É um conteúdo Você só que consome, tá emitindo, né? Exatamente. Legal. Então, basta a gente, né, se a gente for fazer um resumo, né, a síndrome de burnout é quando a gente entra numa esfera, numa espiral, onde a gente só quer trabalhar e não consegue produzir o suficiente. E a gente não consegue se desconectar dessa improdutividade e automaticamente vai entrando nesse mesmo ciclo. Quais seriam os sintomas mais fáceis que a gente poderia identificar para o pessoal que está em casa hoje dizer, não, se está dormindo mal, é um dos primeiros sintomas. Se não está se alimentando bem, se não tem vontade de fazer exercício físico, o que a gente poderia falar para a pessoa que está vendo se ela está entrando nessa espiral de síndrome de burnout? Perfeito, acho que você falou bem ali. A dificuldade em relação a dormir. Né? O sono, chegada Toma remédio para dormir. Exato, chegada do sono REM, né? Que é aquele sono mais profundo, né? Que faz o ajuste todo no organismo. Essa questão da ansiedade em si, você está sempre super preocupado, né? E a gente não tem controle realmente, né? Mas parece que está tudo fora do seu controle. Até essa questão da desesperança em si, né? Que você não vai sair dessa situação. Essa negatividade, né? Negatividade. Você alcança até respostas nos processos, mas parece que tem sempre mais processos. Você nunca sai desse bolo. Tem uma vitória, mas não comemora a vitória. Exato. Porque acho que logo vem uma derrota junto. Uma das outras coisas que às vezes não aparece muito a nível empresarial, mas é super importante, é quando esse empresário, né, esse profissional, chega em casa. E você vê uma dificuldade de relacionamento, de se relacionar com outras pessoas, socializar. Aquela pessoa que só fala de trabalho, não consegue desligar, desconectar. Isso é muito importante a nível do núcleo familiar, né? Porque geralmente esse homem de negócio é um pai, geralmente esse homem de negócio tem um papel importante dentro da sua família e deixa de fazê-lo por causa dessa exaustão emocional. Exato. Então, é uma das coisas importantes a ser elencada também. Né? E aí, a gente entra naquilo que a gente falou da desrealização. Você acha que aquilo não é para você... Aí você vai procurar várias outras coisas e no fim você não se acha. Vai se auto-sabotar. Exatamente. Legal. E aí começa a prejudicar a saúde mental, né? E o que se entende por saúde mental? Foi uma das perguntas que a gente recebeu. O que é saúde mental? Vamos lá. Pegando um gancho com nossa última temática e tentando já conectar essa que você trouxe, uma frase que por muito tempo foi colocada em posts, foi divulgada nas redes sociais, mas que a gente precisa, dentro da área da saúde, talvez conversar, trabalhe. Trabalhe enquanto eles dormem.
né? Essa frase, por muito tempo, levou ao castigo mental, emocional de muitas pessoas. Né? E hoje a gente está aqui para afirmar que é possível você dormir enquanto todo mundo dorme e você ser um ótimo de um gestor. E você ser uma pessoa bem-sucedida intelectualmente, financeiramente, espiritualmente, nos seus relacionamentos interpessoal, familiar e tudo mais. Né? Então, experimente trabalhar demais enquanto todo mundo dorme e você vai ver qual vai ser a consequência disso. Né? É claro que o sentido dessa frase é lógica para todos nós. Enquanto muita gente está no não sei para onde estou indo, eu estou aqui, estou nesse norte. Foco, né? Tem um foco. Isso faz total sentido. Mas a ideia de abrir mão desse período do descanso ócio criativo, do descanso, do lazer, do sono regulado, vai nos levar a um adoecimento, né? Isso é inevitável. Perfeito. Faz sentido, né, Nathan? Total sentido. Muito bom. Muito bom. Trazendo até a gente fala do empresário, mas esse empresário que às vezes não consegue gerir muito bem os seus profissionais, até trazer é interessante, né? Quando você entende que esse ócio do seu funcionário também é importante, você tem um funcionário mais produtivo. Exato. Você tem resultados a nível até financeiros em relação à sua produtividade, né? Um profissional que ele tem o seu ócio, tem um trabalho e tem um descanso, né? Ele vai realmente estar mais motivado no seu trabalho, ele vai estar descansado, ele vai produzir mais, ele vai ter mais coerência. Quando passar um erro, né? Geralmente, aquele erro, ele vai estar mais atento, né? Falando sobre funções superiores ali, atenção, raciocínio lógico, a concentração, tudo isso necessita de quê? Bom sono, alimentação saudável e aquele lazer, né? Jogar uma bolinha, fazer um exercício, né? Sair com a família, sair com seus amigos, enfim. Então, isso tudo, essa manutenção faz com que você também tenha resultados a nível financeiro. Exato. A gente acha, não, quero números, mas o seu funcionário está desmotivado, está mal, né? E é importante a gente ter um olhar também do empresário para o seu funcionário. Como é que esse funcionário chega até o trabalho? Qual é a distância do trabalho dele? A logística. Que ele já chega às vezes destruído, né? Passou 1 hora lá em ônibus, não sei o que. Pegou chuva? Não. Ao avaliar, né, o perfil também, já estou entrando em outra coisa, mas ao avaliar o perfil em si do profissional que você vai colocar, tudo isso é válido. Claro. A gente está falando sobre o quê? Sobre forma de viver, né? Sobre jeito de viver, cultura, sobre a nível social, né? A nível socioeconômico daquele profissional. Então, tudo isso vai construir, sim, a saúde mental de uma pessoa. Exato. Super importante. Muito legal. Tava bem interessante que eu tô lendo um livro do Peter Drucker, que é o pai da administração quando a gente fala em negócios, né? E é um compilado das vários artigos que ele publicou. E um dos trechos que eu estava lendo semana passada dizia que a indústria, né, há 80 anos atrás, 50 anos atrás, é uma indústria comando-controle, né, que ele chama. Ou seja, a pessoa vinha, batia ponto, fazia o seu trabalho e ia embora. E assim que funcionava, e era assim que era o esquema, né, que era produtivo. Mas hoje, né, isso ele escreveu em 1988, né, hoje não, a indústria é a indústria da informação e resultado. Não é a indústria mais do comando e controle. Então, o seu profissional, o seu colaborador, ele tem que estar lá produzindo informação e produzindo resultado. Perfeito. E não necessariamente tem que ser das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, como você quer. Porque senão ele vai ser um profissional infeliz. E se ele for infeliz, começa a cair a produtividade. E assim, nós entramos nessa mesma espiral que nós estamos falando. Né? Então, temos que aprender a gerir as nossas empresas dessa forma, para que todo mundo que esteja lá dentro esteja contente. Se o seu empregado chega segunda-feira triste para trabalhar, tem uma coisa de errado. Acho que é um primeiro sinal. Para mim, pelo menos eu visualizo isso. Se segunda-feira você está triste de ter que trabalhar, tem algo de errado. Né? Ou se sexta-feira é o happy hour, é a felicidade porque acabou a semana do trabalho. Não, tem coisa de errado também nisso. Né? Aprendendo a gerir os tempos e as fases, mas é muito importante a gente entender porque começa a afetar a nossa mente. Por isso que você é um profissional diferenciado, cara. Justamente, você tem esse olhar diferente. Parece que hoje nós estamos Taylor de novo, né? Revolução industrial, né? Você não tem mais... É engraçado, né? Como é que é o nome? Como é que é o nome daquele filme do Chaplin? Ah, sim. Tempos modernos, Tempos né? modernos. Tempos modernos, que ele tá ali só apertando o parafuso, né? E ele vai para casa e ele tá naquele Ele fica movimento, né?
Olha, aquele filme é muito emblemático, muito antigo, mas fala de uma realidade que é vivida ainda hoje. Sim. Maquiada, né? Maquiada com design, maquiada com uma promessa, né? De atribuições diferentes. Você muda o nome da atribuição, mas no fim você faz a mesma coisa. Então, tem algumas coisas a se pensar aí sobre essas produções, né? Legal, muito bacana. Então, saúde mental é realmente o cara estar bem, né, nas suas emoções, vamos poder dizer assim. Organizado, né? Sabe que eu gosto um pouco da definição da Organização Mundial da Saúde, onde eles vão fazer esse apontamento, né? De que saúde mental, a percepção deles, quando o indivíduo ele está num estado de bem-estar, né? E claro que esse bem-estar também é amplo, o que é um bem-estar, mas a partir disso, ele consegue se recuperar do seu estresse rotineiro, consegue ser produtivo. E aqui é novamente interessante porque quando a gente fala de produtividade, a gente fala daquela correria doida. E não, existe uma forma de produtividade que é saudável. Né? E eles pontuam também o fato de você contribuir com a sua comunidade. Entendi. Todos nós temos comunidades, né? Seja religiosa, familiar, amizades e tudo mais, né? Então, esses 3, 4 eixos, assim, quando bem organizados, é o que toca a dinâmica de vida, né? Entendi. Então, isso, esse bem-estar bem localizado, a gente pode dizer que é uma saúde aí, de certa forma, equilibrada, né? Entendi. Perfeito. E sempre lembrando que saúde também mental não significa ausência de doença mental, né? Não é porque eu não tenho uma crise de ansiedade, então... Isso é muito bom. Né? Claro, tá certo. Né? Que, como a gente falou no começo sobre tristeza, né? As crises do nosso dia a dia fazem com que a gente celebre ainda mais as nossas vitórias, né? As tristezas, as pequenas tristezas fazem com que a gente celebre ainda mais as nossas alegrias. Né? Então, a vida do empresário acho que é uma vida assim, de altos e baixos. Mas precisa ter, né? Nassim Taleb, no livro que fala, né, do antifrágil, ele diz que pequenas doses, né, de um veneno num corpo são benéficas por quê? Porque vão fazer com que o nosso corpo trabalhe para que a gente seja, né, imune àquele veneno numa grande quantidade. Então, pequenas doses de dificuldades na nossa empresa vão fazer com que quando venha realmente uma pandemia, uma crise global, você esteja preparado para aquilo, não é? Isso é muito bacana. Bom. Vou pausar um pouquinho aqui, porque é o seguinte, o conteúdo está muito grande, certo? E nós vamos fazer esse podcast em 2 partes, beleza? Então, você que está assistindo aí, você viu até agora a parte 1, e se você quiser saber como vai ser a continuação, você vai ter que esperar até semana que vem, que vai rolar a parte 2 do nosso podcast, tá? Vamos falar um pouquinho mais aí, entrando mais na vida do empresário mesmo, e dicas práticas aí, como ele pode ter uma boa saúde mental, aí vamos ser um pouquinho mais objetivo na parte 2. Então, te vejo lá na parte 2, hein? Um abraço!